Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos falar um pouco sobre a atualidade da Igreja, das igrejas, particularmente no contexto europeu, mas também no contexto português, a partir da realidade da Igreja Metodista Portuguesa. E em estúdio temos o Bispo José Cifredo e o Reverendo Carlos Bueno, ambos da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Começo por saudar a vossa presença, a possibilidade de estarem connosco neste início de tarde. E a minha primeira questão, no que diz respeito à atualidade da Igreja, começa com a circunstância de estarmos num contexto europeu. Eu sei que o Bispo Cifredo Teixeira, no passado mês de junho, esteve em Tallinn, na Estónia, no contexto da Conferência das Igrejas da Europa. E a minha primeira pergunta é: quais são os desafios, quais são as questões que preocupam as igrejas no conjunto da Europa? Bom, começar por saudar a todos e todas que estejam a acompanhar este programa e também saudar aqui no estúdio todos os que nos acompanham. É bom podermos estar juntos. E, de facto, essa oportunidade que tive de estar em Tallinn, na Assembleia Geral da CEC, da Conferência das Igrejas da Europa, permitiu-me ficar a par do que na atualidade está a preocupar as igrejas. Aquela é uma conferência que reúne igrejas diferentes, como ortodoxas, luteranas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, e a Igreja Católica Romana tem um estatuto de observadora. Tivemos a oportunidade de vivenciar várias experiências que nos falaram de testemunhos do que vai acontecendo na Europa, e a Assembleia Geral procurou dar atenção e ficou em todos os que participaram esta ênfase na justiça climática, nas migrações e também na paz. São áreas que as igrejas estão a dar atenção, precisam de fazer mais caminho e precisam de encontrar formas de, dando atenção a estas matérias, serem um testemunho relevante para os nossos dias, para o tempo que estamos a viver. Por isso, a experiência foi muito preciosa nesse sentido, de podermos ouvir testemunhos, de podermos fazer declarações que também apontam para o envolvimento das igrejas nestas áreas. E é claro que o que foi lá dito também acaba por fazer parte das igrejas em Portugal. No nosso caso, também temos atenção a essas matérias e estamos a procurar ser uma boa contribuição para, como disse, o nosso grande desafio na atualidade é a Igreja ter um testemunho relevante que faça a diferença, que marque a diferença na vida das pessoas e que possa ser um sinal de esperança, uma motivação para a vida e para o cuidarmos uns dos outros. Uma preocupação em particular me assalta, que é a questão de uma realização de uma Assembleia Geral da Conferência das Igrejas Europeia, da Europa, num contexto de guerra. Falou da questão da paz, sentiu-se a tensão do conflito, como é que os cristãos puderam, digamos, estar ali lado a lado, oriundos mesmo das áreas onde o conflito está presente. Como é que foi essa experiência? Bom, essa foi uma das experiências que mais nos tocou, porque estávamos pertinho da Rússia, não estávamos assim tão longe. Tínhamos pessoas da Ucrânia, tínhamos pessoas da Rússia, da Bielorrússia, e pudemos ouvir testemunhos de pessoas que estavam a viver e que vivem as consequências dessa guerra. E os testemunhos que pudemos ouvir foram comoventes, tocaram, sensibilizaram as igrejas, e as igrejas, como
na sua essência, procuram ser uma contribuição para a paz, sentiram-se chamadas a fazer o melhor possível para contribuírem para que essa paz aconteça. E foi dado testemunho do envolvimento das igrejas mesmo no terreno, em situações em que a guerra se faz mesmo sentir, em que as igrejas têm sido solidárias, não olham a quem e ajudam e procuram ser abrigos também. E claro que também houve a oportunidade de se ouvir falar de experiências vividas na Rússia, na própria Rússia, como as pessoas também estão a ser afetadas por esse conflito. E um dos testemunhos que tocou bastante toda a Assembleia foi o de uma senhora que foi candidata às eleições na Bielorrússia e exilada atualmente. O marido estava preso, os filhos também tiveram que deixar a sua terra. E o testemunho que ela deu tocou as pessoas no modo como ela falou do seu envolvimento, do envolvimento das mulheres na terra dela e também das igrejas, em que ela pedia às igrejas essencialmente para orarem e se manterem solidárias com esta situação. Portanto, foi uma experiência que nos marcou no estarmos pertinho, nós estávamos longe da zona do conflito e tínhamos várias pessoas das várias áreas que partilharam as suas experiências, o seu sofrimento e podemos estar solidários uns com os outros e levar esse compromisso de, como igrejas, contribuirmos para que a paz possa ser construída, possa ser vivida, possa ser afirmada. Pastor Carlos Bueno, alguns destes assuntos que estamos a ouvir foram também abordados no contexto de um retiro pastoral que a Igreja Metodista realizou no passado mês de julho. Um dos assuntos foi precisamente o tema das migrações. Que é uma realidade que afeta, obviamente, todos os países da Europa, em diferentes proporções, e que está também presente em Portugal. E a minha pergunta é como, no contexto da Igreja Metodista, foi analisada esta dimensão da migração, em termos de justiça social, em termos do acolhimento das próprias igrejas. Como é que se está a processar a partir daquilo que é a experiência dos pastores da Igreja Metodista? Olha, não podemos negar que, apesar de sermos por um lado, sermos um país acolhedor, ainda há muito preconceito, há muita marginalização de migrantes. Então, o que me preocupa é exatamente isto, né? Como cristãos, nós temos que dar testemunho. E a Bíblia está cheia de textos bíblicos que nos orientam para sermos fiéis a Deus, amando para ser amados. E amando sem preconceito, sem discriminação, amando com esse amor que transforma, que orienta, que guia, que une cada um de nós. Então, infelizmente, os nossos imigrantes em Portugal, em grande maioria, e eu tenho experiência disso na minha igreja, são maltratados pela sociedade. E isto é uma coisa que deve nos preocupar, porque até nas igrejas eu vejo esse sentimento de rejeição só porque são de outro país e vem morar, né? Porque o turista pode vir, gastar o seu dinheiro e está sempre bem-vindo. Mas quem vem para buscar trabalho, para buscar um novo ambiente de vida, para poder desenvolver... E participar na construção também. Participar na construção. Eu sofro na minha igreja com isso, porque eu vejo a exploração nas empresas, das pessoas, exige. E as pessoas, os que vêm de outros países, eles dizem assim, isso não acontece com os portugueses, é só conosco. Então,
temos que ser orientados pela palavra de Deus, que diz em Êxodo 22, 21, o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fosse na terra do Egito. Então, desde o início da caminhada que nós conhecemos, através da chamada de Abraão, ele era um estrangeiro, ele era imigrante. E depois nós vamos ver o povo de Israel sempre sendo um imigrante no Egito e em outros lugares. Portanto, como cristãos, nós não temos condições nenhuma de não ser amorosos, atenciosos e estejamos em comunhão com eles, ajudando-os, dando-os oportunidade. É isso que eu penso. Bispo de Ferreira Teixeira, como é a dimensão do acolhimento, na sua experiência, no contexto da Igreja Metodista e no contexto, porventura, de outras igrejas com quem tem relacionamentos mais íntimos? Bom, nós procuramos que quem chega nas nossas igrejas, e podemos dizer que praticamente em todas as igrejas locais temos pessoas de outros países que se juntaram a nós, nós procuramos ter um bom acolhimento e procuramos ajudar as pessoas a sentirem-se bem, a sentirem-se como quem está em casa e à medida que vamos conhecendo e sendo conhecidos, temos beneficiado até dessas presenças, das experiências que trazem, das contribuições que dão em termos dos dons que têm, do ensino, da música, da pregação, do envolverem-se nas atividades da Igreja. São pessoas que têm beneficiado muito as nossas igrejas locais. Portanto, procuramos acolher de modo a que as pessoas encontrem aquele apoio que muitas vezes, como o reverendo Bueno estava a falar, não se encontrará lá fora. Infelizmente, às vezes surgem ainda situações em que as pessoas têm dificuldade em lidar com o diferente, com o estrangeiro. Na Igreja procuramos trabalhar para que todos e todas se sintam bem no nosso meio. Isto não quer dizer que corre tudo 100%, que não haja, às vezes, uma ou outra situação nas igrejas que nós depois temos que ajudar a resolver, a superar. Mas a Igreja tem de ser, por isso há pouco eu falava do tal testemunho relevante que a Igreja deve dar, o procurar fazer a diferença, acolher, ajudar, acompanhar, quando for preciso chorar com as pessoas, chorar com elas, alegrar-se também com elas e fazer caminho com elas. E temos várias experiências muito interessantes nas igrejas que temos. E é claro que também sentimos que a discriminação continua a estar aí, mesmo em termos de apoios que muitas vezes são necessários para as pessoas ou para as igrejas. Nós temos uma igreja em Lisboa que precisávamos de encontrar melhores instalações e temos feito várias tentativas para encontrar uma solução e não temos conseguido fazer. São pessoas essencialmente de origem angolana, um bom grupo, e que nós procuramos ajudar, fazê-los sentirem-se bem, mas temos dificuldade em encontrar soluções e as pessoas às vezes sentem que por causa da cor da pele, que se calhar que as ajudas não chegam. Nós procuramos ajudar no processo a mantermos a confiança, a esperança que a situação há de ser transformada. Mas isto para confirmar que nós procuramos identificar-nos com as pessoas, procuramos ajudar, procuramos resolver qualquer conflito que surja ou qualquer dificuldade na adaptação, mas é muito importante que as igrejas sejam esse espaço onde as pessoas se sentem seguras, se sentem acolhidas, se sentem ajudadas no caminho que estão a fazer.
Reverendo Carlos Bueno, no conjunto das igrejas portuguesas que estão, umas mais que outras, num processo de transformação, no sentido em que hoje a diversidade étnica, a diversidade cultural é muito maior, ou é obrigatório da parte dos agentes pastorais, dos pastores, uma formação para aquilo que muitas vezes até inconscientemente é uma manifestação de alguma xenofobia ou de algum racismo escondido? Eu não tenho dúvida disso, porque, veja, se nós formos fazer um levantamento do número de cristãos em Portugal, nós vamos ter um número bastante elevado. Bom, para sermos um país onde tem um número de cristãos bastante elevado, nós deveríamos ser um exemplo para o mundo. Porque se todos os cristãos ouvissem a palavra de Deus e praticassem a palavra de Deus, que nos conduz a uma fraternidade constante uns com os outros, nós teríamos uma sociedade bem melhor. Não teríamos essa distância entre os grupos favorecidos e os desfavorecidos, e que cada vez são maior o número. Cada vez são maior o número. Mas de uma forma pedagógica, no contexto da Igreja, da comunidade de fé, há neste momento uma necessidade para despertar para a dimensão do acolhimento e para a forma como o acolhimento deve ser feito e como muitas vezes a nossa linguagem encerra preconceitos que nós não nos apercebemos? Há muita necessidade. Há muita necessidade porque muitas vezes, em muitas igrejas, e eu passei por isso, né? Não aqui, mas no Brasil, a pessoa entra e sai e ninguém dá atenção. Não é acolhida com aquele amor cristão que deveria ser, né? E nós notamos em algumas igrejas, né, evangélicas, eu frequento igreja metodista, mas visito outras igrejas, eu noto que formou um clube do grupo já tradicional e ali só entra quem interessa, quem está disponível aos interesses da comunidade. E é o contrário, é o contrário. A igreja tem que estar aberta a todo tipo de pessoas. Eu fico impressionado quando leio o Evangelho, porque Jesus, por exemplo, quando ia ao encontro de uma meretriz, ele não chegava condenando, tu é meretriz, tu é uma pecadora. Não, ele levava o assunto de tal maneira que fazia com que a pessoa sentisse o seu pecado e pudesse tomar um novo caminho. Vai e não peques mais. E certamente que isto transformava aquela pessoa. Se veio uma mulher lá com problema de saúde, ele não mandava, vai para os médicos, ele acolhia e ali produzia esse acontecimento fantástico do milagre, da cura. É isso que nós temos que fazer. Ontem eu fui numa loja e quando cheguei, a pessoa que ia abrir estava chegando, mas vinha com assim, nervosa, ofegante por causa de problemas. Aí começamos a conversar. E eu disse para ela, olha, não te preocupas. Preocupação não resolve problemas. Confia em Deus, se entrega a Deus, que Deus, pela própria mensagem que transmite e por tudo aquilo que produz como a sua presença, nos ajuda a superar tudo e ser felizes. É tão bom. Olha, eu estou com 81 anos e me sinto jovem. E em todos os momentos eu estou alegre. Eu tenho problemas? Claro que tenho, mas os problemas não vão ser resolvidos se eu ficar desesperado, se eu ficar desanimado, se eu ficar brigando com todo mundo. E é nesse espírito que devemos acolher, obviamente, aquele que vem até nós. Desse espírito que nós temos que acolher aqueles que vêm
E muitas pessoas vêm com uma expectativa tremenda de que aqui vão encontrar soluções para todos os seus problemas. E com o passar do tempo começam a notar que não é assim. Claro. E muitos não têm dinheiro para voltar e têm que viver uma vida miserável. Nós temos que dar apoio a essas pessoas. Nós temos que ir ao encontro dessas pessoas, porque nós somos discípulos de Jesus e temos que cumprir com a nossa missão e de pregar o Evangelho. Não só pregar, mas viver o Evangelho em todos os momentos. Bispo Cifredo, nós estamos a chegar ao fim do nosso programa, temos 3 minutinhos. Um dos temas que já abordou e que fez parte, digamos, das preocupações da Conferência das Igrejas da Europa foi a questão da paz. Sei que recentemente também, no passado mês de julho, esteve nos 50 anos do Acordo de Leuenberg. Pode-nos explicar rapidamente o que é o Acordo de Leuenberg e como o Acordo de Leuenberg é algo interessante na construção da paz? Sim, o Acordo de Leuenberg é um acordo que várias igrejas subscreveram, reconhecendo os ministérios, reconhecendo que as igrejas podem estar juntas e podem celebrar o amor de Deus juntas, mesmo tendo as suas características específicas. E uma das coisas que as igrejas que subscreveram esse Acordo de Leuenberg fazem é celebrarem a Eucaristia juntos. E poderem, desse modo, ser um bom testemunho. É um reconhecimento de ministérios e sacramentos. Exatamente. E esse reconhecimento, esse testemunho é precioso e é algo que, mesmo na Conferência das Igrejas da Europa, se abordou que é necessário avançar para aí, porque ele é importante. E nós, em Viena, da Áustria, podemos falar sobre a importância do que celebramos e também de ser uma contribuição importante para a paz. Há bocadinho falava-se, o Reverendo Bueno falava sobre o modo como as pessoas são acolhidas, a atenção que é preciso ser dada. Para haver paz, as pessoas têm que ser bem acolhidas. Para haver paz, nós temos que ser reconhecidos. E quando esse acordo reconhece ministérios, reconhece os sacramentos e celebram juntos, estão a contribuir para a paz também no mundo. Uma celebração da diversidade. Exatamente. E as igrejas têm que ter consciência de que, quando se dizem igrejas cristãs, não podem escandalizar o mundo dizendo tu podes, porque tu não és metodista, ou tu não és anglicano, ou porque tu não és presbiteriano, não és católico romano. Nós, quando somos cristãos, temos que assumir e temos que deixar de criar o escândalo e de estarmos juntos na celebração do amor de Deus que está revelado em Cristo e que nós celebramos na Eucaristia, quando celebramos a Santa Ceia. E como cristãos, ao fazer isso, nós estamos a contribuir para a paz, porque alguém que se sente discriminado, alguém que se sente posto de lado, está a ficar num estado de espírito em que a paz não está lá presente. Nós temos que trabalhar, temos que ser um testemunho relevante para o mundo que nós vivemos, para ajudar a que as pessoas possam encontrar paz e possam crer como nós queremos. Muito obrigado pela vossa presença, Bispo Cifredo Teixeira, Reverendo Carlos Bueno. Certamente nós vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos daquilo que são a preocupação das igrejas. Não apenas em Portugal, nós estamos num contexto europeu e sabemos que aquilo que nos afeta outros países, mesmo o próprio globo. Não falámos nas questões ambientais, mas sabemos que é uma questão transversal a todos os países deste nosso planeta. Então, obrigado uma vez mais pela vossa presença. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. E até lá o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.